nossa cultura está na Casa do Passal e tem sido a boleia das palavras de Luís Medeiros que temos percorrido todas estas salas, já agora no segundo piso desta que era a casa onde Aristides Sousa Mendes viveu depois do casamento. Já passamos por várias fases da vida, mas diria que este é o ponto de ruptura, o ponto que marca a diferença na vida de Aristides Sousa Mendes. Esta que é uma sala que tem também uma envolvência especial, uma envolvência de sons de objetos com que Aristides trabalhava e objetos que estão também aqui à nossa frente, mas como é que se deu esta ruptura na vida, no trabalho e no próprio ser de Aristides Sousa Mendes, Luís? Deu-se através da consciência, acima de tudo. Alguém que não ficou indiferente perante um cenário de tragédia. Quando as tropas nazis invadiram a França, o êxodo de refugiados pela Europa triplicou. Há 10 milhões de pessoas em fuga e 3 milhões dessas pessoas concentram-se numa única cidade, a sul da França, que ainda era livre, a cidade de Bordeaux, o que gera um desespero, um cenário trágico, um pânico coletivo a que Aristides também assistia da sua janela na Rua do Consulado de Portugal, em Bordeaux. Cenário esse que ele descreve em 2 cartas, que envia uma ao seu irmão e outra ao seu cunhado, inclusivamente dizendo que perante tamanhas imagens estava com um esgotamento nervoso. E, portanto, alguém que ficou fisicamente doente perante aquilo que via e decidiu agir. Agir em consciência, agir em humanidade e agir com o coração. E foi então que decide romper, lá está, com normas, romper com ordens e com 2 objetos muito singelos, tendo esse poder, fez a diferença na vida de milhares de pessoas. Objetos que são o carimbo, que também podemos ouvir aqui o som desse mesmo carimbo nesta sala, e uma caneta. Um carimbo do consulado e a caneta com que assinava esses mesmos documentos de viagem. E para explicarmos também um bocadinho mais sobre toda esta questão, quem nos está a ouvir e que possa não conhecer tão bem o papel que Aristides Sousa Mendes teve na vida de tantas pessoas, como é que acontecia este processo, talvez até de salvamento mesmo? Foi um processo, eu diria que até esse mesmo processo quebrou regras consulares. Aristides montou uma espécie de fábrica de emissão de documentos, onde já não atendia apenas dentro das paredes do consulado, mas montou também algumas mesas no exterior, e onde toda a gente ajudava na recolha de passaportes ou outros documentos de identificação que posteriormente traziam ao cônsul para ele assinar, que depois devolviam às pessoas que iriam continuar o seu caminho de liberdade. Portanto, toda a gente ajudou nesta autêntica empreitada, entre aspas, os filhos mais velhos do cônsul, os funcionários consulares, obviamente. E temos aqui que destacar alguém que teve um papel preponderante nesta empreitada e que nos mostra bem também aquilo que deve ser uma mensagem para o presente. Falamos do rabino Chaim Kruger, um rabino ortodoxo judeu, que recebe também no seu passaporte belga um visto de Aristides, mas que mais tarde lhe diz que não quer um visto só para ele, mas para todos os seus irmãos. Isto no sentido lato da palavra. Acaba por se tornar um amigo, um confidente, um guia espiritual e fica mais tempo em Bordeaux, também a ajudar nessa tarefa de distribuir vistos de viagem. E lá está, esta relação de profunda amizade e cumplicidade entre um homem católico e um rabino ortodoxo judeu, é mais uma vez aquilo que temos como missão central neste museu. Mostrar que não há diferenças, que somos todos iguais. E Aristides mostrou-nos isso como ninguém. Portanto, puseram as diferenças de parte, neste caso as diferenças de religião, para servir o mesmo propósito. Mas ao servir o mesmo propósito, estavam efetivamente a servir o mesmo Deus, e isso é uma das mais bonitas mensagens, das muitas que temos aqui neste museu. E olhando ainda para as paredes desta sala,
vemos também ali um pequeno letreiro que diz o horror da tragédia e o pânico coletivo. Aristides Sousa Mendes teve certamente um papel crucial em ajudar a minimizar, por pouco que seja, a dimensão de horror de tantas pessoas e tantas famílias que fugiam à guerra. Fugiam à guerra e não nos esqueçamos que estas famílias tinham um destino certo, que era um campo de concentração e a morte por razões absolutamente absurdas, razões que não conseguimos compreender. Essa ideia utópica de uma raça maior criada por um homem chamado Adolf Hitler e que, ainda bem que teve contestatários e pessoas que eram de opinião contrária e a opinião de que estas vidas deviam ser salvas, preservadas e que deviam crescer em liberdade e em dignidade, e foi isso que Aristides fez. E fê-lo de uma forma, num contrarrelógio, numa forma desesperada, ao tentar passar o máximo de vistos que conseguia perante a aproximação das tropas nazis e perante também aquilo que ele sabia, certamente que ia ser uma consequência dos seus atos, que era uma chamada a Lisboa para ser repreendido e, certamente, sofrer outras represálias por parte do Estado Novo e do regime de Salazar. Em história, costumamos falar de Humberto Delgado como general sem medo. Aqui podemos falar, se calhar, do cônsul sem medo, que precisamente não teve medo de ir contra o regime que, na altura, vigorava em Portugal, mas também contra toda uma potência que queria criar um mundo especial, mas que Aristides Sousa Mendes fez questão de assegurar a muitas pessoas uma hipótese de se poderem salvar e mostrar, se calhar, o caminho de uma esperança, um caminho diferente que não o das câmaras de gás, dos campos de concentração e tantas outras formas de medo, de pânico e até de tortura. E é através desta sala que marca o percurso, o grande feito de Aristides Sousa Mendes, aqui na Casa do Passal, em Cabanas de Viriato, e por cá vamos continuar a conhecer a história deste homem, deste herói internacional. E por hoje a nossa cultura fica por aqui, mas regressa no próximo episódio.